Existem várias formas de nós fazermos aí, ajudar a Canção Nova, várias iniciativas para poder manter essa programação no ar. E sem você, nós não podemos nada, não é verdade? Claro que a grande providência, quando a gente fala assim, o que é providência? Qual que é a grande providência? O Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, envia seu Filho. Então, qual que é a grande providência na nossa vida? Segundo o que nós aprendemos na igreja, o Pai envia seu Filho. A providência de Deus na nossa vida é a presença de Jesus na nossa vida. Gente, é extraordinário isso. O que é providência? O Pai, vendo que nós estávamos na miséria do pecado, então Ele envia seu Filho Jesus. Nós vimos isso agora, né? Para que Ele enviou? Para morrer, ressuscitar e dar a vida nova. E daqui a pouquinho, mais alguns dias para frente, vamos celebrar Pentecostes. E aí a igreja vai nascendo, né? A partir do coração de Cristo, Pentecostes, a igreja vai nascendo, os sacramentos, a igreja nasce, estamos nós aqui hoje. Então, essa é a providência. Quando a gente pensa, nossa, Deus não está providenciando. Sim, Ele já providenciou. A presença de Jesus na nossa vida é a providência do Pai. Portanto, não tenha medo de viver a providência, de deixar Deus ser Deus na sua vida, de compartilhar um pouquinho do que você tem. O pouco para Deus, Ele é muito. Então não tenha medo de ajudar. E você pode contribuir com boleto bancário, você pode contribuir por cartão de crédito, débito automático, pix.doação@cançonova.com. Você pode doar de muitas formas. Então, você hoje, graças a Deus, tem as diversas possibilidades. O melhor que tem é quando você já tem o débito automático, né? Porque aí todo mês já é certeza, aquilo lá já debita da sua conta, é 10, é 15, é 20, é 50, não importa quanto você doa. Aquele pouquinho, mas aquele pouquinho junto com um pouquinho de outro, que faz um pocão e que a gente paga as nossas contas do mês, satélite. E como esse programa hoje está chegando ao seu lar, sob o manto de Maria, muitas outras pessoas estão chegando também. Então, esta é a providência de Deus na nossa vida. Paulinha, como bom viver a providência. Como que você vê essa providência aí? Olha, padre, esse passo que a gente dá, né, sem aquela questão de insegurança, sem você pensar no que vai acontecer. É confiar simplesmente de olhos fechados mesmo ali com o coração, a vida entregue no Senhor, crendo que Ele tudo pode fazer. Né? E a partir do momento que a gente entrega, não precisamos reter nada. É Deus que faz tudo. E quem caminha sobre essa direção, sobre eu diria assim, esse trilho, né, da fé, jamais será confundido, jamais será decepcionado. E eu tenho certeza que Deus, Ele surpreende a gente. A gente pensa numa coisa e Deus vai lá e surpreende a gente infinitamente assim, mais do que a gente pensou, do que a gente imaginou. Então, é confiar mesmo nos propósitos, nos planos de Deus, sem esperar, sem idealizar. Porque às vezes a gente projeta e a gente vai e fala para Deus, mas a gente tem que falar nada. A gente simplesmente, Senhor, eis-me aqui, faz como Tu queres, e assim é a providência de Deus. Hoje nós temos uma frase, Paulinha, muito bonita de Dom Bosco, que diz assim: todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: a Santa Missa e o Santo Rosário. Quem confia em Maria Santíssima jamais será iludido. Jamais se ouviu dizer no mundo que alguém tenha recorrido com confiança a essa Mãe Celeste e não tenha sido prontamente socorrido. Gente, extraordinário a frase do nosso programa hoje. Eu vou repetir aqui, olha só. Você está aí vendo no seu televisor, no seu aparelho celular, você que nos acompanha, você pode ler junto com o padre. Todas as minhas obras e trabalhos têm como base duas coisas: Santa Missa e Santo Rosário. Olha aí, aprenda com os santos. Missa e Rosário. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima, ela fala das 5 pedrinhas, né? A oração, a Bíblia, a confissão, o Rosário. Então, né, fala das 5 pedrinhas, não é verdade? Então, a base aqui de Dom Bosco é Missa e Rosário. Quem confia em Maria Santíssima jamais será iludido. Eu pergunto para você, qual é a sua base? A sua base é a fofoca? A sua base é a tristeza? A sua base é a comida? Tem gente que vive para comer, né? Qual que é a sua base? Qual tem sido, como a gente diz, né, a pedra fundamental da nossa vida? A casa construída sobre a rocha. Olha, me vem essa palavra bonita.
casa construída sobre a rocha, essa rocha que é Cristo, ela não cai. Vem vento, vem tempestade, mas ela não cai porque está construída sobre a rocha que é Jesus. Eu pergunto para você, qual é a base da sua vida? A de Dom Bosco é a Santa Missa e o Santo Rosário. Mas hoje a Paulinha providencialmente está no nosso programa e eu fiquei sabendo que ela tem um testemunho lindo do nosso programa, de um dia que ela veio aqui e entregou rosas para Nossa Senhora. Eles queriam me contar antes, falaram, não, eu quero ser surpreendido junto com o povo de Deus em casa. Nos surpreenda, Paulinha, com o seu testemunho, por favor. Eu espero conseguir contar, né, sem chorar aqui, porque realmente foi algo muito forte na minha vida, padre. No ano passado, pouco antes, né, no ano retrasado ali, eu estava com alguns sintomas. Então, sentindo muitas dores de cabeça, tontura. E esses sintomas foram, assim, se intensificando. Eu comecei a ficar muito preocupada, porque, assim, eu sou uma pessoa que sempre procuro me cuidar muito, sempre fazendo exames, sempre está ali se cuidando, né? Como o templo do Espírito Santo que somos, a gente precisa buscar sempre estar em dia com os exames. E, nesse caso, os sintomas continuaram, depois os médicos, mudei, até fui no oftalmologista para ver se era alguma coisa relacionada ao óculos, enfim, fiz vários exames e não constatou-se nada, até que o meu médico me encaminhou para o neurologista. E eu passei com uma neurologista e ela me pediu um exame de ressonância. Eu, naquela máquina de ressonância, padre, eu sou claustrofóbica. Então, eu demorei 6 meses para achar uma máquina para poder fazer esse exame, porque foi, assim, um pouco delicado. Mas Deus é tão bom que eu consegui encontrar um lugar com pessoas maravilhosas e eu consegui a realização desse exame. E quando eu realizei esse exame, que eu levei, né, depois de uma semana, levei o resultado para a neurologista, ela olhou os meus exames e aí eu vi que ela fez uma cara, né, de insatisfação, olhou, virou, tal, e falou para mim, olha, eu vou pedir para você fazer um outro exame, né, a angiotomografia. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque eu identifiquei aqui, eles têm um nome lá específico, que eu não vou saber especificar, mas existe um nome, né, na medicina, onde se identificou um aneurisma cerebral, um aneurisma de 3,3, um aneurisma. E aí foi onde eu perguntei, ela falou um nome diferente, mas o que seria um aneurisma? Então eu fiquei extremamente preocupada com isso, enfim. E aí eu chorei muito, fiquei muito preocupada, porque eu perdi a minha mãe muito jovem. Minha mãe faleceu com 36 anos, perdi o meu pai também jovem. E assim, a minha família inteira, a minha vida inteira, eu me via assim, sempre no luto, na dor da morte. Então, sempre ali traumatizada, pensei muito na minha filha, no meu esposo. Enfim, fiquei assim, fiz um reflexo, assim, fiz uma meditação da minha vida, de como eu estava agindo naquele período. E aí eu falei para Jesus, falei assim, Senhor, por favor, eu sei, né, que, assim, para minha família, a gente sempre teve diagnósticos de enfermidades e sempre partiram cedo, mas eu queria muito pedir essa chance para o Senhor me deixar continuar, porque aneurisma é muito delicado, é perigosíssimo, se estourar, pode acontecer algo fatal, né? E eu fiquei muito preocupada, entreguei nas mãos de Maria. E aí eu me lembro que eu tive a graça de servir num evento lá na minha cidade, do qual eu pedi para as mães que orarem por mim, né? E eu estava bem angustiada, e elas falaram que, né, em nome de Jesus, você vai ver que você vai trazer um resultado diferente. E sabe o que elas falaram para mim? Uma delas, se você for no programa do Padre Anderson, não esquece de dar um abraço, porque eu amo o Padre Anderson. Isso elas me falaram num sábado. E eu falei, mas é difícil, né? Eu vou lá muito, assim, não é sempre que eu vou lá. E ela, não, mas por favor, fala para ele que a gente ama muito o Padre Anderson, programa sobre o manto de Maria. Aí eu, gente, mas engraçado, eu falei, vai demorar um pouquinho se eu lembrar. E olha só que curioso. Na terça, a Roberta me ligou. Ou mandou mensagem, aliás, e falou assim, Paulinha, você pode vir fazer o programa na quinta? Eu falei, não é possível, isso é graça de Deus. Eu vou ter que ir, claro, né? Nossa Senhora, para mim, é tudo assim. E eu me lembro que você mandou um abraço, o pessoal falou, eu recordo do pessoal. Você recorda? Sim, gente, só que naquele momento, padre, tinha um momento das rosas, e eu peguei a rosa. E eu coloquei no coração de Maria. Só que naquele momento, meu coração sentiu uma paz. Eu não sei explicar para o Senhor. Foi algo sobrenatural. E quando eu coloquei a rosa no coração de Nossa Senhora,
Eu senti um cuidado, o manto dela sobre mim. E antes eu cheguei aqui, orei na capelinha que temos aqui no prédio. Pedi muito a intercessão do Padre Jonas, de Nossa Senhora, de Carlo Acutis, de quem eu também sou devota. E aí, padre, depois disso, eu fiz um outro exame. E depois de uma semana eu voltei na médica para poder entregar o exame. E ela olhou para o exame que eu havia entregue e falou assim: olha, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. Eu falei: que notícia? Não existe nada aqui nesse exame, não há aneurisma. E eu falei: não acredito, gente. E sabe o que me veio? A imagem de eu entregando para Nossa Senhora. Eu estava preocupada com as mães que oram, porque elas me pediram para entregar aqui, né, no programa, e Nossa Senhora já cuidando de tudo, intercedendo. E para mim isso é muito tocante, porque assim, a gente que tem filho, a gente que tem esposo, família, a gente pensa muito, sabe? Tudo que a gente já viveu em família e naquilo que a gente pode viver, e depois disso eu pensei: meu Deus, eu preciso viver bem essa vida para alcançar o céu, e eu quero que o Senhor me dê uma oportunidade de fazer isso muito bem aqui, para poder chegar no céu, né? E tenho certeza que vai ser uma alegria poder contemplar essa graça, né? Essa vitória. É isso, Padre. Glória a Deus. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará.